Essa semana o Lula tá no olho do furacão. Literalmente, essa semana foi uma semana de cão pro Lula. Deixa a sua risada. Pois é, a gente começa com os governadores agora declarando guerra contra o Lula, porque o Lula quer ferrar o povo mais um pouquinho. E alguns governadores sensatos, né, falaram: não, nós não vamos aceitar você ferrar mais com o povo. E a gente vai tratar desse caso aqui. Vários governadores já se manifestaram, Lula retrucou. Nessa queda de braço, eu acho que o Lula vai perder. A pressão dos governadores está muito grande contra o Lula. Eu vou te explicar cada detalhe. Então é por isso que eu peço para você se inscrever aqui no canal, que isso dá bastante força aqui para gente. Outro ponto. Ligação um tanto quanto perigosa do Boulos com uma figura que se apresentou como a grande hipótese da direita. Ou seja, muita coisa está sendo revelada e vai continuar sendo revelada. Vamos dar palco para o Boulos falar? E não pode, né? Outro ponto que a gente vai falar também, e você vai compartilhar para o seu amigo para que ele saiba, o Brasil acabou de entrar no olho do furacão do BRICS. Pois é, a situação está tensa, teve o ataque de Israel ao Irã agora, vários líderes do grupo de terror, aquele que atacou Israel, foram eliminados e agora a escalada aumenta com uma nova informação gravíssima de que soldados estão sendo enviados como mercenários. Adivinha de onde? Pois é, a situação está mais tensa do que você possa imaginar. E se você quiser saber esse tipo de informação, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, jurista, sou filósofo político, sou mestre em comércio internacional e a gente está tentando entender esse jogo maluco da política e geopolítica aqui com você. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. E, por fim, se você é o tipo de pessoa que gosta de geopolítica e está com medo desse Brasilzão, esse livro aqui, Revolução contra o Sistema, foi feito especialmente para você. É o modelo Bukele no Brasil. Você vai fazer o download do livro, você vai entender como que o Bukele conseguiu convencer a população. Como que um cara traz o povo para o seu lado e consegue resolver o problema de corrupção, o problema grave que assolava El Salvador. No Brasil também dá. Então, você vai fazer o download do livro, com base na confiança, você vai fazer o pagamento do livro, né? Eu confio literalmente em você, que você vai baixar e vai pagar o valor que acha justo, tá? Vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho o que está rolando no Brasil? Olha, o Lula, se tem uma coisa que o Lula gosta, é enfiar imposto em cima de você. Imposto é aquilo que é impositivo, é aquilo que você não tem como fugir, é o abuso mesmo contra você. O Cláudio Humberto fez uma matéria muito interessante do Diário do Poder que diz o seguinte: só 5 estados aceitam cobrar o DPVAT que Lula ressuscitou. Adivinha, você acha de que espectro político são esses estados? E de qual região? Pois é, até agora, há 2 meses de 2025, apenas 5 estados aderiram ao convênio com o governo federal por meio da Caixa para tomar dos cidadãos os valores do novo DPVAT. Muito bem, para tomar dos cidadãos. Seguro obrigatório ressuscitado como SPVAT por Lula, para a alegria das seguradoras. Os estados que irão cobrar o seguro são a Bahia, ora, o Espírito Santo, o Maranhão, a Paraíba e Sergipe, de governadores obedientes ao presidente. Lula recriou o DPVAT, mas tenta transferir o desgaste, a cobrança aos estados. Parabéns! Parabéns, povo da Bahia, parabéns ao povo do Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, Sergipe, que tem governadores aí totalmente submissos ao presidente, não ao povo. Vocês escolheram. Tá. O negócio é que o Zema falou: olha, eu não vou cobrar essa porcaria aqui no meu estado. E o Lula falou que se dane, é federal, eu preciso desse dinheiro, afinal, as minhas viagens não se pagam sozinhas e eu preciso de grana. Então, falou que vai cobrar mesmo assim, só que está gerando um desconforto e um atrito grande. O Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, ele mandou um recadinho pro Lula. Escuta só. O governo de Goiás não vai aderir a essa pouca vergonha e não vai cobrar DPVAT de ninguém. Minha gente, vejam só que absurdo o governo federal, que não se cansa de criar novos impostos, resolveu agora recriar o DPVAT. Aquele seguro obrigatório
que era cobrado junto com o IPVA e que sempre serviu apenas para engordar o bolso de alguns apaniguados do poder. Agora, eles mudaram o nome e querem que os governos estaduais façam a cobrança de você, cidadão proprietário de veículo. Se o governo federal está com problema de caixa, que tenha juízo e tratem o dinheiro público com responsabilidade. O que não dá é querer impor mais taxas e impostos aos brasileiros. Quero deixar claro uma coisa aqui para todos os goianos. Já fiz o compromisso de não aumentar impostos e vamos cumprir. Aqui não. Um grande abraço a todos. Quero dar parabéns ao Caiado, ao Tarcísio, ao Zema, ao Jorginho Melo, ao Ratinho Júnior, que já se manifestaram, né, fizeram manifestações contra essa aberração que é enfiar mais imposto no cidadão. Parabéns, né? Ainda bem que a gente tem governadores que entendem que o povo já não aguenta mais, né, pagar tanto imposto. Mas vamos lá. Uma figura que surgiu na política, ganhou muitos adeptos, inclusive eu, não vou negar não, gosto do cara, mas o cara dá suas escorregadas e as suas bananadas e eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. O engraçado é que assim, quando eu falo críticas ao Bolsonaro, o pessoal do Bolsonaro vem bater em mim. Aí eu elogio o Bolsonaro, eu acho que é só obrigação minha de elogiar o Bolsonaro. Quando eu critico o Pablo Marçal, a galera do Pablo Marçal vem bater em mim. Quando eu elogio o Pablo Marçal, aí a galera acha que eu tô fazendo a minha obrigação. A minha obrigação aqui é ser sincero com vocês. E o Pablo Marçal tá fazendo uma burrice sem tamanho, tá desconectando por completo do seu próprio discurso. É simples assim. Por que eu tô falando que ele tá se desconectando do seu discurso? Ele falou que ele só entrou na prefeitura, e aí você vai concluir comigo se é certo ou não. Ele só entrou na prefeitura porque tiraram o Salles. E o Nunes é de esquerda e o Boulos é de esquerda. Era o consórcio comunista para enganar o povo. Agora, o Pablo Marçal, e na minha visão, você pode não gostar, mas é em busca de likes, né, de views, quer fazer essa batina do Boulos e do Nunes. O Nunes já rejeitou e falou, não, quero papo com você não, Pablo Marçal. E o Boulos falou, não, eu quero sim. Agora, o Marçal vai dar palco para o Boulos? É sério, Marçal? Era esse o discurso que você tinha? Aí tá vacilando pra caramba, hein? Tá que uma burrice sem tamanho, né? Eleitores de Boulos e Marçal se revoltam com a parceria em live e sugerem que o primeiro turno foi teatro. Só que assim, tem gente que tá entendendo, olha, isso aqui é uma estratégia do Marçal, porque se o Marçal trouxer o Boulos, os eleitores do Boulos vão se revoltar contra ele, a galera da esquerda vai ficar com raiva dele e vai votar no Nunes. Cara do Boulos é radical. É radical por completo. Agora, que fica com cara de teatro, isso aí não tem dúvidas, né? As últimas palavras do Guilherme Boulos sobre o Pablo Marçal foram dadas às vésperas do primeiro turno, após a divulgação do laudo falso. Bandido, você será preso, porque esbravejou o psolista, né? Durante toda a eleição, Marçal se referiu ao Boulos como comunista, amigo do Hamas, aspirador de pó, protagonizou cenas de humilhação contra o candidato do PSOL e colocou como a esperança antissistema, esfregou a carteira na cara dele. Para quem jurava que ambos eram inimigos mortais e que só se encontrariam nos tribunais para acertar as contas, enganou-se. A turma de decepcionados incluía eleitores de esquerda e de direita. Muitos se sentiram muito traídos ao saber que ambos farão uma live juntos antes do segundo turno. E aí? Qual que é o comentário de vocês? O meu comentário é que é uma burrice sem tamanho e que vai totalmente contrário ao discurso que ele levantou. Ah, mas tem que falar com todos, que não sei. Mas não era o consórcio comunista que ia destruir? Peraí, não tem dessa de passar 3 meses na eleição fazendo firula, chamando de Boulos, comedor de farinha, apresentando laudo, e agora vem para fazer uma live junto com o Boulos? Poxa, errado isso aí, hein? Tem coisa esquisita. E na opinião de vocês, o que vocês falam sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. E é tão insano que até o Estadão já reconhece o Boulos como ele é. O PT e o PSOL, que se opõem a todas as tentativas de aliviar o peso do Estado sobre os negócios, querem que eleitor acredite que sua vedete se converteu num campeão do empreendedorismo. Sério?
Até o Estadão tá detonando o Boulos. Vem o Marçal dar palco para maluco sambar. O Marçal tá vacilando demais. Boulos tropeça no caminho de Damasco. O candidato pela chapa do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, fala muito em esperança, mas parece ter entrado mesmo no modo desespero. Pois é, entrou tanto no modo desespero a ponto de querer fazer live com o Marçal. E o Marçal também deve estar no modo desespero, porque perdeu toda aquela visibilidade que a candidatura de São Paulo deu para ele. Ninguém está mais falando do Marçal e agora resolve trazer o Boulos, né? Pois é, né? Tô vendo que só tem Nutella nessa história. E eu não tô aqui para passar pano. Você pode gostar do Marçal. Agora, se você tiver um argumento, eu não sou dono da verdade, não. Eu sou um palpiteiro aqui. Se você tiver um argumento que fala, não, Sandro, é bom. Eu acho que o Marçal devia mesmo mudar a imagem, fazer live com o Boulos, talvez até pedir voto para ele. É bom. Então, deixa um comentário aqui para mim que eu gostaria de saber qual é o ponto positivo que você está vendo nessa presepada do Marçal. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar do BRICS? Matéria do G1. E vai ter gente que vai falar, mas você apoiou o Marçal. Cara, eu sou fã do Tarcísio, tô criticando o Tarcísio. Talvez você não conheça o canal como ele é. E o meu canal é o seguinte: tá na política? É meu funcionário? Ou se propôs a ser meu funcionário? Pois é, quem dita as regras aqui sou eu, até eles entrarem. Depois eles vão ferrar a gente como se não houvesse amanhã. Mas entrou, eu vou ter direito de criticar, eu vou criticar o Tarcísio, eu vou criticar o Bolsonaro, eu vou criticar o Marçal, vou elogiar também, do jeito que eu achar que cada ato é necessário ou desnecessário. Vamos falar do BRICS, pessoal? O seguinte: a ampliação do BRICS aumenta a influência da Rússia e China e contrapõe o G7. Especialistas divergem sobre o efeito econômico. Vou explicar, tá? Não é assunto complicado, não. O grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e não é só mais isso agora, o eixo do mal aumentou, ampliou o número de integrantes em 2023. E agora discute novas categorias de parceiros. Para um professor, né, poder seguirá com um núcleo duro de 5 países. O que é a grande questão aqui que a gente tem? Pois é, o que a gente passa a ter aqui de absurdo? A primeira coisa é que o BRICS, o intuito dele foi criado para estabelecer relações econômicas, ou seja, vamos fazer transações econômicas e vamos criar aqui uma alternativa, uma vez que o grupo de países democráticos estão nos ignorando, mas nós somos grandes potências mundiais econômicas, nós vamos fazer negócios econômicos. Países como a Índia, por exemplo, querem manter esses laços econômicos. Eu que só quero negócio, eu só quero ganhar dinheiro com vocês. Acontece que grupos como China, como Rússia, o negócio é bem mais ideológico que você possa pensar. O foco deles é uma nova ordem, né? Tanto é que agora a Venezuela está convidada pela Rússia a ingressar dentro do BRICS. Então, o que há de pior no eixo do mal, né, de ditaduras, estão entrando, e países sem nenhuma capacidade de tornar o BRICS um eixo potente economicamente falando, como a gente pode falar de Cuba, que ingressou. Cuba não tem dinheiro nem para comprar remédios. O que Cuba está fazendo lá? É porque o BRICS, né, esse grupo de países, BRICS, está se tornando só um eixo ideológico, né? E aí entra alguns problemas. Que começam a escalar para um possível conflito armado ainda mais grave. Vou te dar um exemplo. Os Estados Unidos confirmaram a presença de tropas norte-coreanas na Rússia e é uma escalada muito séria. Os Estados Unidos acabou de firmar, né, uma parceria com a parceria de segurança com a Coreia do Sul, o que ficou conhecido como a OTAN asiática. Ou seja, agora os Estados Unidos têm uma parceria para construção bélica de armas com a Coreia do Sul. A Coreia do Norte, que é a inimiga comunista da Coreia do Sul, né, está mandando soldados para a Rússia e provavelmente exporta também para outros locais. Então tem Rússia e China e eles têm o maior grupo de soldados. Então, em questão de exército, de gente para guerrear, são milhares. Milhares. Qual é a ideia aqui? A Coreia do Sul tá ameaçando, a Coreia do Norte está ameaçando atacar a Coreia do Sul. E aí a China pode estar fornecendo também soldados. Ou seja, esse conflito está escalando e os Estados Unidos entendem que essa escalada é muito grave, né? Eu vou colocar na tela aqui.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou nesta quarta-feira que a Coreia do Norte enviou tropas à Rússia, classificando a iniciativa como uma escalada muito séria no conflito leste europeu. A representante da Casa Branca conversou com repórteres enquanto visitavam a base militar na Itália. Na declaração, Austin não declarou o número de militares que estão em Moscou, nem como estariam atuando ao lado do regime de Vladimir Putin. Isso ainda está sendo investigado. E sabe o que é o ponto interessante? A Dilma participou do BRICS. Ao participar do BRICS, a Dilma falou do respeito aos direitos humanos, que isso precisava ser feito, mas ali do lado do Irã, da Rússia, da China, o Maduro estava lá, a galera de Cuba, só gente que está se lixando para direitos humanos. Então, assim, o que eu consigo perceber é que estão criando e construindo uma estrutura literalmente, né, para partir para uma escalada bélica e uma terceira guerra mundial. Isso me preocupa muito. Vamos voltar para o Brasil, né? A gente tem medo lá fora e tem medo aqui dentro também. Olha só essa brincadeirinha aqui, né? Com um edital de 110 milhões de reais, a TV Brasil vai fazer a sua primeira novela. 110 milhões de reais para fazer novela. Como é bom pagar imposto, né? Quem publicou aqui foi o Felipe Dávila e falou 5 meses trabalhando para pagar imposto. É isso. Para a TV Lula contratar a galera dos artistas. Agora você entende por que artista defende tanto Boulos, o Lula? É porque é a mamata, gente. Ah, mas a Lei Rouanet não é mamata, ela gera riqueza. O Brasil está mais rico com Lei Rouanet agora. São bilhões. Tá de sacanagem, pessoal. O Brasil não vai para frente é por causa de situações como essa aqui. Gastar 110 milhões de reais para fazer uma novela mequetrefe na TV Lula. Cara, o Brasil não tem jeito. O Brasil é insano. E ainda vai pior, né? Vai depender do povo, né? Porque, já viu, né? Ó, eu apoiaria 100% o nome do Sebastião Coelho para governador do Distrito Federal. Não tenho dúvida sobre isso. Mas olha só, o que eles querem lançar? Paulo Capelli, né? O PSB confirma Ricardo Capelli como pré-candidato a governador no Distrito Federal. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, lembrando que ele era até pouco tempo do PCdoB, um cara, assim, declaradamente comunista, super aliado com o Flávio Dino, né? Carlos Siqueira anunciou que o partido decidiu lançar o ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli, como pré-candidato ao governo do Distrito Federal nas eleições de 2026. E aí é com vocês, gente. Tá? É Brasília que vai entender, né, quem que eles querem como o próximo governador deles. Se eles querem um cara que vai nessa linha de raciocínio, a escolha deles. Eu acho que cada povo tem um governante que merece, né? Mas um cara como esse, vamos pensar, né? Vamos repensar aí a situação. Aí tem gente que vota no Lula, fazer o quê? Olha só, vamos falar agora do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Moraes recebeu um prêmio por defesa da ética, da justiça e da cidadania. É, meu irmão? Literalmente é isso, né? Quer deixar um comentário sobre isso? Fique à vontade. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, recebeu o prêmio Sancho Pança. Sancho Pança, tá? Na noite desta terça-feira, a honraria foi entregue em evento organizado pela revista Justiça e Cidadania, no Salão Branco do STF, em Brasília. O prêmio Sancho Pança é dado àqueles que já receberam o prêmio Dom Quixote e demonstram fidelidade, né? Fidelidade. A quem? A quem? Aos ideais que garantem a premiação. Moraes já havia recebido o prêmio Dom Quixote. No entendimento dos organizadores, estava apto a levar a segunda homenagem. Qual a homenagem você daria ao ministro Alexandre de Moraes? Herói da democracia? Vilão da democracia? Qual é o comentário que você deixaria aqui sobre o Alexandre de Moraes? Qual prêmio você deixaria para o ministro? Cuidado com o que você vai escrever, tá? Mas deixa aí nos comentários qual seria esse prêmio. E aí, a gente continua falando sobre ele, né? A Fátima Tubarão, você lembra da Fátima Tubarão? Aquela senhorinha, né? Que foi, não sei se eu falo a palavra, tá? Foi cagar no STF, desculpa a palavra. Pois é, essa senhorinha foi condenada agora.
Então, a Fátima de Tubarão teve o pedido de acordo negado pelo Alexandre de Moraes. Eu sou totalmente contrário, né, aos absurdos, insanos e absurdos, absurdas condenações que estão sendo dadas aos presos do 8 de janeiro. Tá? Agora, falar bem da Fátima Tubarão, eu não vou não, porque as ações dela foi uma ação típica de esquerdista, típica daquela galera que vandaliza mesmo. Então, pelo crime de vandalismo, eu também não acharia acordo, não. Né? Mas os demais crimes que são anunciados, aí já é demais. Na terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de Maria de Fátima Jacinto, de Tubarão, Santa Catarina, para firmar acordo de não persecução penal da Procuradoria-Geral da República. Em agosto desse ano, o STF condenou Fátima a 17 anos de cadeia em virtude do 8 de janeiro. Abre aspas, ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público Federal que deverá oferecer a denúncia em juízo, argumentou Moraes. Foi exatamente o ocorrido no presente caso. Na hipótese, não há qualquer ilegalidade no não oferecimento pela PGR do acordo. Né? Olha, tem um ponto que a gente precisa conversar. O dono da ação penal é o Ministério Público. O Ministério Público pode, sim, sem sombra de dúvidas, oferecer o acordo. Aqui nesses casos do 8 de janeiro é um caso sui generis, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui é a vontade literal do ministro Alexandre de Moraes que está vigorando. Não é a lei, não é nada disso. É a vontade literal do ministro. Mas nem tudo é só críticas. Às vezes a gente tem que concordar. Tá? Então, se você quer informação isenta e necessária, às vezes a gente concorda. Alexandre de Moraes ontem também, durante um julgamento, ele levantou um argumento justo, não sobre o 8 de janeiro, mas um argumento justo sobre contratos de trabalho. Hoje, tem muita gente que entra na justiça, faz um acordo, faz a pejotização, que eles dizem, né, um contrato de PJ, e topa trabalhar daquele jeito. Depois vai com a mentiraiada, mas me pejotizou para me prejudicar, e pede a quebra da pejotização e começa a cobrar todas as verbas trabalhistas. E um argumento é justo, eu sou anti-imposto, mas um argumento é justo. Ora, se a pessoa trabalhou como PJ e pagou impostos como PJ e fala que aquele contrato de PJ é nulo, ele tem que pagar imposto como pessoa física. Foi isso que o Alexandre de Moraes falou, e aí eu quero o seu comentário sobre isso. Vou colocar na tela. Quando há a pejotização, a terceirização, naquele momento todos concordam em assinar, até porque se paga muito menos imposto do que pessoa física. Depois que é rescindido o contrato, aí vem a ação trabalhista. Só que, e talvez se a jurisprudência começasse a exigir isso, nós não teríamos tantas reclamações. Aquele que aceitou a terceirização e assinou o contrato, quando é rescindido o contrato e entra com a reclamação, ele deveria também recolher todos os tributos como pessoa física. Aí talvez nós não tivéssemos mais ou o primeiro problema, aceitar a terceirização, ou o segundo, entrar com a reclamação. Porque é algo que eu diria, não bate no final. Porque na Justiça do Trabalho acaba ganhando a reclamação, só que recolheu todos os tributos lá atrás como pessoa jurídica. E depois ele ganha todas as verbas como pessoa física. Ou é pessoa jurídica, ou pessoa física. Ou terceirizou, ou não, terceirizou. Eu concordo totalmente com o Alexandre de Moraes aqui nesse caso. A pessoa vai ser contratada. Ela faz um contrato de PJ. Não, eu sou uma pessoa jurídica. Ok. Vou pagar imposto como pessoa jurídica. Então, para você ter uma noção, depende da forma que você vai trabalhar, o salário que você recebe, mas eu vou dar um exemplo para você. Se você estiver no Simples Nacional, dependendo da atividade que você atua, você pode estar pagando 4%, 5%, 6% aí em cima dos impostos. Se você está na pessoa física, é 27,5%. Então, na hora dos ônus, né, eu quero jogar tudo para as costas do patrão. Na hora do bônus, eu quero. Sou a favor de uma reforma trabalhista séria, pautada, literalmente, nessa, falta de conexão com a realidade, que hoje
a mentalidade lulopetista e esquerdista não entendeu que a sociedade mudou, não entendeu que o cara da Uber não quer carteira assinada, mas não quer pagar nada para o Estado, quer que o dinheiro sobra todinho no bolso dele para que ele possa ter dinheiro para pagar um plano de saúde. Então, estou a favor de uma revisão total e de uma reforma trabalhista. Pessoal, peço desculpas para vocês que o assunto estava bom, eu acabei deixando passar do ponto aqui, né? Acabei deixando passar do ponto, deu 24 minutos, 25 minutos. Mas eu quero te agradecer. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui no nosso editorial. Se ficou até o final, coloca no comentário. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Muito obrigado pela confiança de estar conosco aqui no nosso canal, tá? Lembrando a vocês que ainda não fizeram o download do livro, está acabando, tá? Só temos mais 6 dias de publicação do livro Revolução contra o Sistema, e aí a gente vai trazer um novo título para vocês. E para você também que tem interesse em leilão de imóveis, já vou estar deixando logo disponível para vocês a nossa mentoria, tá? Então, vou explicando aos passos para vocês como que funciona, né? Então, são 3 etapas. Você vai ter o e-book, o sistema dos e-books que nós temos aqui. Você terá também o curso com videoaulas gravadas. Você terá a mentoria, onde a gente vai ter as turmas e a gente vai estar dando assessoria ali direta para você. Então, cada um, eu vou estar especificando para você depois, se você tem interesse, a gente vai estar repassando para você. Fechou? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.